Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, eu queria comentar com vocês 3 notícias e que é importante a gente compreender os bastidores dessa notícia. Todo mundo sabe que a Polícia Federal, foi autorizada pelo ministro André Mendonça a fazer aquela batida na casa, na porta do senador Jacques Wagner. Todo mundo estava esperando que o André Mendonça fizesse a mesma coisa com Flávio Bolsonaro. Até agora, nada. Para mim é o seguinte, errou, pagou. Não importa se é PT, se é PSDB ou PL, a gente não passa pano para ninguém. Aliás, nem o próprio presidente Lula está passando pano para ninguém. Quando falaram do filho dele, do Lulinha, a resposta do Lula foi a seguinte: se errou, pague. Se roubou, tem que pagar. Se errou, tem que pagar. Então tem que investigar. Se encontrar alguma coisa, que mostre. E se for meu filho, paga do mesmo jeito. Essa é a postura de um presidente. Essa é a postura de um estadista. Diferente da postura do Bolsonaro. Quando a Polícia Federal investigava o Flávio Bolsonaro, o que ele fez? Ele disse: não vou deixar a Polícia Federal ferrar um dos meus filhos. Se eu não puder tirar o superintendente, eu tiro o ministro. Essa atitude do Bolsonaro. Agora, a atitude do Lula é diferente. Por isso, o Palácio do Planalto se incomodou muito com a fala do senador Jacques Wagner, que foi a seguinte: o Jacques Wagner disse em entrevista que o presidente Lula, depois do que aconteceu, depois da batida da Polícia Federal, tinha ligado para ele e prestado, de acordo com o Jacques Wagner, a solidariedade. Como se ele precisasse de solidariedade do presidente Lula e o presidente Lula tivesse dito: olha, estou solidário a ti, estou de boa aqui, acredito em você, e o que aconteceu com a Polícia Federal não é nada, vou deixar para lá. Não foi bem assim e não é desse jeito, até porque o Palácio do Planalto não gostou do que ele falou, até porque é o seguinte: se o presidente Lula não poupou o próprio filho, por que pouparia o senador Jacques Wagner? Então, a fala do Jacques Wagner incomodou Lula, que disse o seguinte: aqueles que tiverem cometido crimes, que paguem pelo seu erro. Se eu não poupei o meu filho, por que eu pouparia qualquer um? Agora, Lula está tratando com equilíbrio, seriedade, e diz: aguardem, não podemos tomar decisões precipitadas, mas o que Lula está esperando de verdade é que o Jacques Wagner renuncie ao cargo de líder no Senado Federal, líder do governo no Senado Federal. Todo mundo também sabe do PT que essa ação do ministro André Mendonça não é contra o Jacques Wagner. Não estamos falando aqui que o Jacques Wagner não tenha nenhum problema, que ele não tenha cometido qualquer coisa. Nada disso. Até porque, quando o Ciro Nogueira cometeu tal coisa, os bolsonaristas quiseram se distanciar dele. Disseram: não o conhecemos, não sabemos quem é, e todo mundo sabe da amizade do ministro do Ciro Nogueira com o Flávio Bolsonaro. Gente, eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, que está tertelado na minha garganta. O que tem incomodado o governo é que o Jacques Wagner parece que insiste em permanecer como líder do governo, como se esperasse assim um tratamento melhor ou mais ameno da Polícia Federal. A gente sabe que isso também é para desgastar o governo Lula, que o André Mendonça poderia ter feito isso depois, das eleições, ou antes mesmo, ou que fizesse contra o Flávio Bolsonaro. E as pessoas estranham o seguinte, aliás, o Boulos disse assim: ué, não encontraram um áudio do Jacques Wagner pedindo 164 milhões para o Vorcaro, e mesmo assim a Polícia Federal bateu na casa dele. Por que não fizeram o mesmo com Flávio Bolsonaro? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Ministro André Mendonça, o senhor está cego? O senhor está fazendo de bobo? Não é possível, porque todo mundo ouviu o áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro pedindo dinheiro, muita grana, 164 milhões para o filme Dark Horse. E também todo mundo ouviu que ele mesmo mentiu dizendo que não conhecia o Vorcaro, mentiu dizendo que não tinha patrocínio do Banco Master e mentiu depois dizendo que não tinha procurado o Vorcaro
enquanto ele não tinha sido condenado ou preso. Depois a Polícia Federal e o próprio Intercept Brasil mostrou que ele tinha ido sim a São Paulo. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Na mão do André Mendonça está assim. O Flávio Bolsonaro fez muito mais coisas, é muito mais grana, muita mais amizade com o Banco Master, mas o que ele fez? Vai na casa do Jacques Wagner porque é petista, porque é PT. Aí complica a coisa, né? Então, gente, é o seguinte. Tem uma outra situação que eu queria comentar com vocês, que era o seguinte. O imbróglio ali do Trump com a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. O Donald Trump, sabe o que o Donald Trump disse, Abraão? Ele disse o seguinte, que a primeira-ministra da Itália, no encontro do G20 na França, implorou para ele bater uma foto com ela. Que ela implorou, por favor, eu queria bater uma foto contigo, bate uma foto comigo, pelo amor de Deus, implorou. Isso o Trump falando dela. Ele disse assim, ela implorou para bater foto comigo, aí foi um jeito, fiquei com pena dela e bati uma foto com ela. A ministra da Itália ficou pé da vida e disse o seguinte, nem eu, nem a Itália nunca imploramos para ninguém, o que ele está fazendo é mentira, está mentindo porque não tem o que falar. Ela disse assim, eu me admiro de um comportamento de um presidente dos Estados Unidos que na cara dura fala mentira. E ela disse mais, nunca, jamais pediria para bater foto com ele, e muito menos implorar. Não imploro a ninguém. A gente sabe que esse problema da Giorgia Meloni, lembrando que ela foi a única presidente da Europa, representante europeia, a ir para a posse dele no segundo mandato, que nenhum outro foi. E ela foi porque é de direita, eles tinham amizade com ela, mas tudo piorou ali na questão do Irã. Na guerra do Irã, a Giorgia Meloni se mostrou contrária, disse assim, é uma bobagem que está fazendo e nós não vamos ceder o nosso espaço aéreo para os Estados Unidos atacar o Irã. Aí ele ficou pé da vida desde dessa ocasião. Depois, ele fez o seguinte, ele falou, aí ele disse assim, não vai entrar na guerra? Achei que era forte, é fraca. Aí já começou a troca de farpas. E ela falou que ela, como representante da Itália, não precisaria da autoridade dele para fazer o que faz. Aí depois ele criticou o Papa. Vocês lembram? Aquela intriga entre o Trump e o Papa? Aí a Giorgia Meloni saiu a favor do Papa, dizendo que as palavras do Trump eram irresponsáveis. O Trump ficou mordido porque não aceita que nenhum líder se contraponha a ele. Engraçado que a Giorgia Meloni falou o seguinte, engraçado que com os inimigos do Ocidente, inimigos do Oriente, ele é mansinho. Tá aí com o Irã o que fez, né? Falou tanto do Irã e teve que assinar um documento ali que favoreceu o Irã. O Irã acabou colocando as cartas na mesa e disse, olha, se quer desistir da guerra, é o seguinte, eu quero isso, isso e isso. E o Trump acabou aceitando depois de muita discussão. Agora, a situação que a gente tem que lembrar é o Lula. O Lula, no mesmo encontro, desceu o cacete no Trump. Falou o que quis contra o Trump. E disse o seguinte, ele foi irresponsável, foi velhaco, foi mentiroso. Ou seja, o Lula falou tudo que o Trump foi e disse, não vamos baixar a cabeça. O Lula falou uma coisa interessante, que ele disse o seguinte, esse povo já tirou da gente ouro, prata, petróleo, tudo. Agora eles querem tirar até a terra rara? Não. As terras raras, os minerais, isso é para enriquecer o nosso país. Nós não vamos permitir que eles façam uma nova colonização, não. Se quiserem negociar, vai ter que ter muita riqueza para o nosso país, porque nós não somos colônia de ninguém e quem manda no Brasil são os brasileiros e que não aceitariam intromissão de Trump nas eleições. E o que o Trump respondeu? Nada, nada. Não conseguiu responder nada. Né? Ainda disse para o Lula, bom trabalho. Então, eu não sei, mas algo me diz também que é questão de machismo. O Trump, ele só ouve aqueles que falam a mesma linguagem que ele e rebate ele no olho. Você lembra por que o Bolsonaro era tão lambibotas, né? Uma pessoa que se mostra, que é sempre capacho, menor do que o outro, vai ter algum acordo que favoreça? Nunca. A outra situação, Moreno, foi a brincadeira que o presidente Lula tirou com os repórteres, que disse o seguinte, o Neymar, ele disse, é o único jogador convocado para a Copa para jogar home office. Ou seja, foi convocado para quê? Né? Foi convocado para quê? Se não era para jogar, tá em home office, não vê, não fura gol home office. Aí o pessoal gargalhou. A situação do Brasil está perigando, porque todo mundo que eu já perguntei
Para quem não sabe, eu estou em Parintins, a cidade do festival. E aí, para todo mundo que eu perguntei, disse: olha, pelo amor de Deus, nem empatar ele deve com a seleção, contra a seleção do Haiti. Então tem que passar. E todo mundo está comentando também dessa teimosia do técnico Ancelotti não escalar o Endrick. Mas enfim, um dia a gente vai abrir um canal de esporte para quem gosta de esporte. Mas eu não sou muito aqui. Eu sempre falo para o Abraão e o Matusalém, que gosta de esporte: abra canal de esporte que dá muito resultado. Gente, eu volto a qualquer minuto. Antes de você sair, esmaga no like, participa com a gente, ajuda a gente pelo Pix 61983046113. O QR Code está aí na tela para você. Muito obrigado. Qualquer momento a gente volta. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doe quem doer. Tchau, pessoal.